A mãe de todas as provas, maratona. Como correr uma maratona? Você que está aí assistindo esse vídeo deve estar pensando, esse é meu sonho, preciso e necessito correr uma maratona. Como que eu faço? Veja o vídeo até o final que eu vou te ensinar como. Gente, para começo de conversa aqui nesse vídeo, eu queria falar que meu nome é Thiago Chimelzer, sou treinador de corrida, dono da TS Assessoria de Corrida, uma assessoria de corrida que ajuda centenas de corredores pelo Brasil todos a melhorar o seu desempenho. Então, se você quer me seguir e acompanhar como funciona a minha assessoria, entender mais, me chama nessa conta aqui, @tspersonal2, tá? O TS Personal não sou eu, TS Personal 2 sou eu. Me chama lá que eu vou ter o prazer de falar contigo diretamente e te falar um pouco mais como funciona. Acompanha no Stories que eu também estou sempre dando dicas diariamente. Para você que está vendo esse vídeo, né, como eu falei no começo, que está pretendendo correr uma maratona, eu vou dar algumas dicas que são essenciais para começar a pensar em fazer uma maratona. Primeira, gente, só vai correr uma maratona quem tiver muita experiência, tá? Então eu recomendo, no mínimo, você treinar um ano, no mínimo um ano, e tá aí se preparando para fazer a maratona no teu segundo ano. Por exemplo, correu um ano inteiro, treinou de uma forma regular durante o ano todo. No final do outro ano, no segundo ano, daí correr a maratona, entendeu? Então começa a preparação da maratona. Terminou o primeiro ano, vou pensar na minha maratona agora no ano que vem. Fechou? Pode ser. E essa preparação tem que ser mais específica nos últimos 6 meses. Nesses últimos 6 meses ele tem que ser a fase final, ali, a fase que tu vai realmente se preparar essa maratona, entendeu? Então recomendo no mínimo 2 anos aí, né? Saindo do 0 para a maratona, do 0 ao 42 no mínimo, 2 aninhos, ok? Outro ponto que é essencial para quem vai fazer a maratona é que você tem que pensar o seguinte: não só completar a maratona, mas você tem que ter bagagem. O que é essa bagagem, Thiago? Não tem como você ir para uma maratona sem você ter experiência nas distâncias anteriores, ou seja, vamos dizer que você correu uma meia maratona só e quer fazer já a maratona. Não te recomendo, tá? Não é proibido, mas eu não te recomendo. Por quê? Bagagem, experiência de prova. Tem muita gente aí que tá assistindo esse vídeo, já deve ter ido para alguma prova, sofreu algum problema, chegou atrasado, pode ser o mais simples possível, chegou atrasado, comeu mal durante a semana, se peidou todo na prova, sentiu vontade de cagar, sentiu, sabe, esqueceu o chip. Tem diversos problemas que acontecem durante essa preparação, não só a preparação, mas na prova. Então ter essa bagagem de prova, fazer outras provas, ter essa experiência de viver, estar lá, porque na maratona não pode ter erro. Numa prova de 5, de 10 quilômetros é uma prova mais rápida. Se tiver algum problema, tu só vai ir mal e deu, acabou, não tem problema. Mas uma maratona, imagina você ter algum problema, uma dificuldade lá no quilômetro 28. Muito complicado, sabe? Muito complicado. A maratona é um pouquinho diferente. Então a gente não pode ter erro. A gente não pode contar com essa sorte. A gente não pode arriscar. A maratona, a gente vai para completar, a gente vai quando a gente está bem preparado, a gente vai, não que nas outras a gente não tenha que estar. Caiu meu coisa aqui. Não que nas outras a gente não tenha que estar, mas na maratona, como eu falei para você, você não vai se arriscar à toa. Então tenha a bagagem, tenha a experiência, faça várias meias maratonas. Eu recomendo no mínimo aí de 6 vezes, no mínimo 6 meia maratonas para ir para uma maratona. No mínimo 6, mas eu até recomendaria mais, 6, 10. Quanto mais tu tiver de meia maratona, mais experiência tu tiver, melhor. Não, tanto na meia quanto nos 10, tá? Na meia quanto nos 10. Quanto mais experiência tu adquirir antes de ir para tua maratona, melhor. Falando mais aí sobre essas meias maratonas que você deve fazer. Claro que essas meia maratonas que eu falei, para ter essa bagagem, ter essa experiência, ela pode estar e deve estar naquela fase de preparação final, que eu falei daqueles 6 meses de preparação, aqueles últimos 6 meses ali que você vai se preparar realmente para a maratona. Então você pode fazer algumas provas ao longo do caminho, 21 a cada 2 meses, fazer essas provas para ter um teste, até para você medir a velocidade que você vai correr na prova, até para você sentir o seu corpo e fazer
uma prova teste, uma prova treino, tá? Como é muito conhecido aí no Brasil. A outro ponto crucial aqui para quem, né? Já falei que 2 anos no mínimo de preparação eu recomendo, tá, gente? 2 anos para sair do zero até a maratona. 2 anos seria um tempo já que é legal. Tem gente que recomenda até mais que isso. Eu acho que com 2 anos dá pra fazer. Não vai fazer uma puta maratona, uma maratona ótima, né? Voar na maratona, mas 2 anos é uma boa pra tu estrear. 6 meias, né? 6,21 quilômetros, né? No mínimo aí de preparação, no mínimo aí 6 meia maratonas aí de preferência que tu já tenha completado pelo menos. 6 meses aí, nos últimos 6 meses iniciais focado na maratona específico para ela. E também fazer o trabalho de fortalecimento. Então, quem quer fazer uma maratona, é essencial fazer a parte de fortalecimento. Você não pode errar. Você precisa fazer no mínimo 2 vezes por semana. Se for acompanhado diretamente de um personal que trabalha com isso como eu, que você pode treinar comigo de onde você quiser, em qualquer lugar do país, através da minha consultoria online de treinamento voltado a fortalecimento voltado a corredores, que é específico para isso, que é a minha função, que é a minha especialidade, é onde eu mais atuo, onde eu mais trabalho. Você pode ter essa oportunidade. Pelo menos fazendo fortalecimento 2 vezes na semana, você já consegue ficar cada vez mais longe de alguma lesão muscular e articular, tá bom? Então, como eu falei há pouco, ter esse trabalho de fortalecimento. Essencial também fazer um trabalho aí de mobilidade, estabilidade articular. Essencial também ter um rolo de miofascial, rolo de liberação miofascial em casa, ter um desse, poder ou fazer massagem massagem esportiva, ir na fisioterapia. Se você tem essa disponibilidade, pode investir nisso, por favor, invista. Faça isso para sua saúde, porque uma maratona, como eu falei, ela é difícil ser realizada. Então, tenha em mente que você precisa ter essa experiência, você precisa fazer fortalecimento, você precisa desses 6 meses de preparação, você precisa dos 21, você precisa aí de uma boa bagagem de investimento bacana. Inclusive, né, não vou deixar de falar e comentar, mas você precisa de um treinador de corrida para fazer essa preparação, tá? Eu recomendo forte, porque faz total diferença. Mas vamos dar continuidade aqui, né? Então, como eu falei para vocês, nesses 2 anos, lembra o seguinte, gente, para uma preparação de maratona, depois quando chegar ali nos últimos 3 meses, que é a parte mais volumosa, né, onde você vai correr distâncias maiores, né? Você precisa saber que você vai ter que correr longas distâncias no final de semana. Isso vai ser mais de 20, vai ser 25, 26, 28, 30, 32, 35 quilômetros num final de semana. Então tu precisa saber que tu vai ter que ter essa disponibilidade. Se você for casado, namorar, tiver muitos compromissos, uma pessoa que trabalha muito, precisa ter essa disponibilidade no final de semana, não só para fazer a prova, mas para recuperação muscular. Então saiba que quem vai correr uma maratona precisa estar muito bem disciplinado e focado para fazer essa prova. As pessoas que estão em volta precisam te apoiar e te ajudar a fazer essa maratona. Elas precisam entender que tu vai ter tempo para fazer essa maratona, entendeu? Então saiba que tu precisa ter um tempo determinado para estar realizando esses treinos no final de semana e também durante a semana. É normal que um tempo, quando a gente tiver muito volume de treino, volume de prova, a gente tenha que correr 7, 8 até 9 quilômetros numa quarta e quinta-feira. Então tu precisa saber que tu precisa dessa disponibilidade de horário. Aqui eu vou estar dando uma preparação em 6 meses de uma forma geral, tá? Uma maratona, treinos de corrida, eles são muito difíceis, né? Eu chegar e falar semana por semana como tu vai fazer, mês por mês. Eu vou dar um parecer geral de o que você precisa estar colocando nessa sua preparação nesse tempo de 6 meses. Gente, em relação aqui à preparação que eu falei pra vocês, né? Eu tô dando um geral, né? Tô dando um mapa geral pra vocês precisam ter isso durante essa preparação, senão também o vídeo vai ficar gigante, né? Não vai ficar enorme, não vai nem ter tempo aí de... Não vou nem conseguir editar de tanta coisa que vai ter, na verdade, né? Porque eu que edito esses vídeos, né? Quem manda ser pobre?
Mas ó, nessa preparação, o que é importante frisar? Nos primeiros 3 meses é a fase que você está se preparando o seu corpo para a pancada que vai vir. Então, eu costumo colocar essa fase como uma fase que a gente vai colocar 4 treinos na semana, no mínimo, né? 4 treinos na semana, com rodagens, né? Que são o volume total da semana, né? Durante esses 4 treinos, aí em torno de 40 a 50 km na semana, aumentando gradualmente de uma forma devagar e lenta. Vai aumentando pouquinho por pouquinho. Pode trabalhar com um pouco mais de intensidade nesses 3 meses. Então a gente pode trabalhar aí com treinos intervalados ao longo da semana, com um pouquinho de mais intensidade. A gente vai aproveitar esses 3 meses para colocar algumas provas ali logo na última parte ali dos 3 meses, colocar um 21 para tu fazer. Tu pode até colocar 2,21 aí para tu fazer no segundo mês, no terceiro, um mais fraco, outro um pouco mais forte. Então, aqui nessa fase, tu vai estar treinando 4 vezes na semana. Tu pode treinar mais que isso? Pode treinar, não tem problema, é até melhor. E tu vai estar beirando aí aos 40 km, 50, na verdade tenta botar uns 30 aqui, porque é o começo, aí na primeira fase da preparação a gente vai evoluindo, vai começar com algumas rodagens de 6, 7 ao longo da semana, aumenta o volume total da semana de treinos, né? Então de 5, de 6, depois a gente vai para o final de semana com 10, 12, 14, então a gente vai começar a aumentar gradualmente durante esse processo de 3 meses, treinando no mínimo 4 vezes na semana, igual eu falei há pouco, tá? Lembrando que, né, antes de 30 a 50 km, eu tô dando um exemplo de um amador, tá? Uma pessoa parecida comigo, treina há algum tempo, começou agora, tem 2 anos de preparação, não para alguém que tá indo para um alto rendimento, que tá indo para ganhar a prova, tá? Então eu tô dando um geral da maioria das pessoas, os meros mortais, tá? Depois ainda passou esses 3 meses, a gente vai para os últimos 3, parte mais específica ainda da prova da maratona, né? Na fase mais próxima, né? Começa a ficar a maratona tá cada vez mais perto. É essa a época que a gente aumenta, tem um grande aumento de volume de treino, ou seja, aumenta as quilometragens. A gente vai começar a correr mais de 20 km no final de semana. Aqui a gente corria no máximo 21 nos primeiros 3 meses, agora a gente começa por 22, 25, 28, vai por 30, 35, daí a gente começa a aumentar. Então essa é a fase de aumento de volume, tá? Principalmente nos últimos ali, quase no 5º mês aí, né, de preparação, vai ser o aumento gradual desse volume. A gente também pode fazer o seguinte, é importante que a gente aumente também a nossa frequência de treinos na semana. Gente, como eu falei para vocês, quem quer correr uma maratona precisa de frequência, precisa saber que vai precisar correr, vai precisar fazer grandes volumes de treino, vai precisar se esforçar e se dedicar. Pode correr uma maratona com 4 vezes na semana? Pode, eu já vi, mas eu não recomendo. Eu falo no mínimo 4, mas a gente vai correr aí no mínimo 4 a 5. 5 é um bom número, dá tempo de recuperar. Então de 4, eu coloquei aqui de 4 a 6 vezes. Então é importante que a gente aumente, caso a gente treine 4 vezes, a gente aumente agora aqui, caso haja a disponibilidade. A gente vai ter um volume de 60 a 80 km na semana. Thiago, dá pra fazer uma prova de meia maratona aqui? Dá, como eu falei pra vocês que fariam aqui 2, aqui a gente pode colocar uma aqui no meio da preparação também. Dá pra fazer, mas essa é pra pegar forte. Eu quero que essa meia maratona que tu faz, quero que tu corra a ritmo de prova. Então, se tu quer fazer, sei lá, a maratona aqui num pace de 5 minutos, por exemplo, que é um pace ótimo pra uma maratona, principalmente pra quem vai estrear, eu quero que tu faça nessa parte aqui, no mínimo aí, um pace 5. Então eu quero que você corra como se fosse correr a prova da maratona, tá? E daí, o último mês, né, a parte final, né, que a gente chama de polimento para a prova, a última parte de preparação para a prova, é importante que a gente tenha treinando no mínimo de 4 ou 5 vezes. A gente pode diminuir um pouco agora o ritmo de prova, a gente pode começar, quer dizer, o ritmo de prova, a gente pode diminuir um pouco o volume de treino perto da prova, principalmente nos últimos 3 a 4 semanas. Então, até coloquei aqui polimento, né? 3 a 4 semanas, 35. O que quer dizer isso? Teu maior volume de treino, ou seja, tua rodagem mais longa vai ser perto aí de 35 km. A gente não precisa se desgastar ao ponto de passar muito dos 30, tá? Tu vai fazer 38, 40 km num treino, não precisa disso. A gente vai rodar aí no máximo 35 km no final de semana. E esse 35 eu quero que fique no mínimo de 3 a 4 semanas antes da prova. Ou seja, vamos dizer que você corra hoje os 35.
Daqui 3 semanas você vai fazer o seu 42. E nessas 3 semanas você só vai diminuindo. Passa de 35, vai para 30, né? No outro final de semana 25, no outro, sei lá, 22. Então eu quero que você diminua. Eu quero que você descanse o seu corpo e se prepare para a prova. Nessa época aqui tu pode até aumentar um pouco a intensidade dos intervalados, dos treinos no meio da semana. Tu pode puxar um ritmo um pouquinho mais perto do ritmo de prova que tu quer fazer ao longo da semana. Entenderam? Então aqui é a fase final que tu só vai se preparar. O teu treino e volume tu fez aqui. Aqui é a parte da intensidade, só preparar para ir para a prova. Gente, falei muito, esse vídeo aqui deve ter ficado bem longo, né? Fiz 2, 3 gravações aqui já. Então, espero que vocês tenham gostado e entendido toda essa parte de preparação aqui na maratona. Lembrando que ela é muito difícil e complicado, é difícil fazer, mas acredito que vale a pena porque eu ainda não fiz a maratona, mas já treinei muita gente para maratona, tá? Então, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, @tspersonal2. Me acompanha nos stories, me acompanha no feed, me acompanha no Instagram. Ativa o sininho e se inscreve no canal para receber cada vez mais conteúdo. Beleza? Abraço então, gente. Tudo de bom e até o próximo vídeo.